Alô, bom dia. Igreja amada do Senhor Jesus, bom dia. Também quero, antes de transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero testemunhar a alegria, a gratidão de ter sido parte do Adore. Também foi minha primeira vez. Estávamos, com certeza, vários de nós com o coração transbordante de querer falar, né? E pudemos celebrar ao Senhor no domingo passado com os nossos testemunhos. Foi um tempo tão bom. Mas, rapidamente, eu queria falar de algumas coisas que me impactaram demais nesse Adore. Eu fui muito provada lá por Deus, e vou falar sobre isso no sermão, mas eu vivi o céu. A igreja estava orando, toda a denominação estava orando, vários de nós ofereceram jejum ao Senhor, consagrando suas vidas, e o Senhor atende, né? Ele responde. E eu vi ali Deus agindo de uma forma maravilhosa. E a primeira coisa que me impactou, gente, foi no momento de oração, às 7 da manhã. Eu já estava de um cansaço e pensei, não vou no encontro de oração. E aí, meio que fomos obrigados a ir, enfim, uma história bem interessante. Quando eu cheguei lá, os jovens, a moçada, todinha reunida, aquela roda de jovens, toda a moçada ali em oração. Aquilo me impactou demais. Normalmente a moçada gosta do louvor, né? Isso é o que a gente pensa. Mas os nossos jovens estavam ali, aos pés do Senhor, buscando. E a gente via nas atitudes, no servir, que era uma dependência do agir de Deus mesmo na vida deles. E foi tão gostoso, foi tão forte para mim esse exemplo dos jovens. Então, foi a primeira coisa que me impactou ali. Uma outra coisa boa, apesar de ter sido a minha primeira vez, mas os pastores têm comentado, que a gente normalmente não tem um bom grupo de pastores. E nós estávamos ali, de acordo com os pastores que vão, um grupo maior de pastores, e eu percebo que mais velhos, os adultos, e eu acho que isso foi bastante importante também, a nossa aprovação, o nosso apoio, o nosso estar junto, o nosso servir junto. Então, isso eu achei também bastante importante, e muito mais como um apoio, né, e o privilégio do Senhor nos juntar ali como liderança da igreja, para não só saber, mas estar junto. Então, isso também foi uma coisa que me impactou. E eu coloquei... É feito, quando você faz a inscrição, uma pergunta no que você quer servir, né? Então, eu coloquei 2 áreas, na área do aconselhamento e na área do evangelismo. Aí você fica ali com o coração disposto para saber onde que Deus vai te usar. Mas, na verdade, é um mover tão gostoso que você fica ali servindo aonde precisar, né? Você fica de olho, orando, intercedendo. E vários pastores, várias pessoas pondo a mão na massa, muito legal isso. E aí nós nos juntamos, um bom grupinho para o aconselhamento, mas o pessoal não queria aconselhamento. E eu pensei, talvez vai ser para a equipe, talvez o Senhor queira que a gente ore pela equipe. Ficamos ali, orando nos movimentos, e de repente eu fui, fui convocada para o evangelismo, né? Estava tão bom ali, a gente conversando, a gente orando, intercedendo, e fui convocada para o evangelismo. Iríamos para uma comunidade, Vila Tupi, né, gente? Vila Tupi, né? E levar a palavra, levar o evangelho e entregar cestas básicas. Então, fomos num bom grupo, todos de azulzinho, e depois lá seríamos duplas. Então, de 2 em 2, cada dupla visitaria 3, 4, 5 apartamentos, quanto desse. E a minha equipe, a minha dupla,
Era o Rafael Suzuki. E acho que nós achávamos que eu era mais experiente. Acho que a gente pensava isso. E eu experimentei uma graça, um mover, um servir em equipe com essa dupla que os irmãos não fazem ideia. Que coisa linda! Parecia que a gente tinha ficado o ano inteiro orando juntos e combinando como ia ser, mas o Espírito Santo sabia do nosso coração. Então era tão impressionante. Primeiro aquele rapaz enorme carregando a cesta, subindo a escada. E aquele rapaz enorme, gente, proclamando o Evangelho. Eu começava a falar e ele continuava. Eu pensava que era eu que orava e era ele que orava. Gente, eu estava viva para viver aquilo. E eu fiquei tão maravilhada das oportunidades que Deus nos dava para orar pelas pessoas, senhoras, gente mais nova. Teve uma menininha que até esqueci de comentar com o Rafa, que a gente ficou um pouquinho triste, que ela não quis, era uma neta. A gente ia fazer visita para a avó, né? E a avó nos recebeu, nós oramos com ela, e a netinha não quis. Mas Deus mostrou e colocou no nosso coração quanto ela precisa de oração, né? Quanto aquela casa, aquela família precisa de Jesus. E Deus nos deu experiências. Teve a última casa, o último apartamento, éramos para visitar o Fernando, filho da Dona Maria. E os dois não estavam, mas estava lá a Roseli, que não era de lá, era amiga da família, e ela precisava de Jesus. E, de repente, nós nos vimos ali, falando de Jesus, e começamos a falar, e ela contou um pouquinho, assim, por alto, meio com vergonha de falar da vida dela, e nós entendemos, nós dois, sem falar um para o outro, entendemos que era a pessoa certa, e por que nós estávamos ali, e o Senhor começou a colocar um constrangimento, um amor no nosso coração, que eu acho que nós dois tínhamos vontade de pegar ela no colo. Ela estava com um bebezinho, que às vezes mamava, às vezes deixava de mamar, e o Senhor foi ministrando através da nossa vida no coração dela. Daqui a pouco o Fernando chegou, você percebia cheiro de álcool, e os dois com cheiro de cigarro, e a gente ministrando ali, falando para ele que aquele alimento, que era um prazer para nós, trazer aquele alimento, mas muito mais alegria nós tínhamos de levar para eles um alimento da alma, e começamos a falar de Jesus, ao ponto deles falarem, nós realmente precisamos desse alimento. Então, foi muito um derramar do Espírito, oramos com ele, o Rafael com eles choraram, e nós também. Foi um momento, assim, de presença de Deus naquela sala, e pudemos ministrar para aquela família, e crendo que o amor de Deus, a semente, foi lançada ali. Nós saímos dali, nós já tínhamos chorado bastante, nós saímos dali, a gente se abraçou, e falei, Rafa, eu já posso morrer, o Senhor já pode me levar agora. E a gente pôde agradecer ao Senhor esse privilégio de poder servir. E eu fiquei tão impressionada, né? Quando o Senhor nos une, no mesmo amor, essa unidade que o Espírito Santo promove. Então, eu queria falar disso, do mover de Deus, pessoas sendo libertas de opressão maligna, pessoas se convertendo ao Senhor, as ministrações da noite, ministração de cura, coisa linda, Deus, o Senhor chamando para chamados específicos. A gente viu ali o manifestar de Deus sobre aquela cidade, aquele povo, o fato de estarmos na associação Nipo. Então, foi um testemunho ali para eles, a gente ouviu o comentário do nosso testemunho como igreja. Então, foi uma grande alegria, foi um privilégio poder, quanto aprendizado, quanta oportunidade Deus nos deu de estarmos ali, vendo o céu, né? E depois poder viver, e Deus trabalhando na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso caráter. Para mim foi um grande presente, foi um grande passo na vida com Deus. E eu quero compartilhar isso com os irmãos hoje. Louvado seja o Senhor. E desafiar você a orar e também se inscrever, vai experimentar, né? Esse levar da palavra, esse levar do amor de Deus. As famílias, que gostoso ver os irmãos com as famílias, as crianças servindo juntos. Que coisa boa. Louvado seja o nosso Senhor por essa iniciativa. Louvado seja o Senhor porque a sua palavra tem sido levada. Glória a Deus por isso.
Eu quero compartilhar com vocês sobre lamento. E quero convidar você para lamentar. Estamos falando de marchar com coragem. E cantamos também de Jesus ser o centro. E eu vou explicar para vocês esse lamento. Eu passei por uma experiência ali do Senhor tratar na minha vida, no meu caráter. E quando eu cheguei, eu estou lendo a leitura da campanha da igreja, e nós estávamos lendo Miqueias. E em tudo que o Senhor estava fazendo ali, no último dia, na terça-feira, o Senhor trouxe, através da Vicky, uma palavra sobre o amor, sobre perdão. E o tempo todo eu fiquei em guerra, brigando comigo mesmo, com a minha própria vontade, com o meu eu, com tem que ser do meu jeito, e uma guerra para poder separar aquilo e curtir as maravilhas que o Senhor estava fazendo, mas foi muito difícil essa guerra, uma situação que aconteceu e eu não lidei com aquilo, com graça, com amor, e o Senhor na sua bondade falou comigo no último dia. E ela falando sobre o amor e sobre o perdão, ela leu. Ela não pregou sobre 1 Coríntios 13, mas ela leu 1 Coríntios 13 para falar o que era o amor. E quando ela lê aquilo, eu falei, Senhor, eu estou hoje o oposto de cada um daquilo. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eu falei, misericórdia. E naquele momento o Senhor me mostrou. O tempo todo eu achava, eu tinha razão, eu estava certa. E aí o Senhor me mostrou a falta de amor, a falta de perdão. E o Senhor começou ali a ministrar no meu coração. Não de uma forma total e profunda, mas o Senhor começou, me quebrantou, eu pude reconhecer, eu pude conversar com a pessoa com quem eu estava achando que não estava agindo de acordo com o que eu achava que deveria. E graças a Deus, no final eu vim assim em paz, porque houve um início desse acerto. Mas na quinta-feira, no dia 17... quando eu sentei para fazer o meu tempo com Deus, era Miqueias capítulo 7. E eu ainda estava com aquela tristeza, sabe, um sentimento de tristeza, uma coisa estranha. E eu achava que era porque tudo que aconteceu lá, eu tinha razão, eu estava mesmo, tinha que ficar triste. E aí eu começo lendo. Ai de mim, Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 7. Depois, versículos 18 a 20. Ai de mim. Eu falei, tá vendo? Olha Deus falando, eu estou triste mesmo, eu tenho razão. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima, e não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos, e assim em conjunto tramam os seus projetos. O maior deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia, anunciado por suas sentinelas, por seus profetas, o dia em que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, não confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Vem Espírito Santo, vem Pai de amor, Senhor Jesus, ministrar Tua palavra, Tua verdade aos nossos corações. Aviva a Tua igreja, Senhor, e começa, Senhor, nos dando um quebrantamento, um profundo arrependimento dos nossos pecados, do pecado da Tua igreja, dos pecados das nossas famílias. Dá-nos um quebrantamento, Senhor, para que o Senhor reavive a Tua igreja. Nós oramos que o Senhor ministre a Tua verdade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ai de mim, ai de mim. Você já passou por uma tristeza assim, tão profunda que parece que você não encontra, vai morrer de fome. Não encontra nenhuma fruta, não encontra nenhum alimento. Assim que o profeta conseguiu exemplificar o tipo de tristeza. Parece que eu vou morrer de fome, eu vou tentar pegar uva, não encontrei. Vou procurar figo, não encontrei. É assim a minha tristeza, parece que vou morrer de fome. Ai de mim. E aí eu li esse texto, e li em outras traduções, e aí quando eu estava lendo, fui ler nessa Bíblia, do discipulado, o autor fala da tristeza do profeta, e ele comenta sobre 2 tipos de tristeza, que Paulo fala lá, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 11. Paulo leva uma bronca, uma correção para a igreja de Corinto, e ele começa a falar: eu agradeço a Deus que vocês ficaram tristes, mas vocês tiveram uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que leva ao arrependimento, uma tristeza que traz mudança de vida, e uma tristeza que traz vida. Mas tem uma tristeza também, que é a tristeza do mundo, que é uma tristeza que só traz remorso, e é uma tristeza que leva à morte. Paulo fala dessas 2 tristezas, e naquele momento, quando eu achava que a minha tristeza era por conta do meu motivo, do meu próprio umbigo, o Senhor me perguntou assim: a sua tristeza é segundo Deus ou é segundo o mundo? E eu comecei a ler e pedi ao Senhor que a palavra dele entrasse, penetrasse, lavasse o meu coração. E eu comecei a perceber que a tristeza ainda era egoísta. A Bíblia fala de 3 inimigos, irmãos, vocês lembram? O mundo, a carne e o diabo. Desses 3 inimigos, uma pessoa que tem um nominho com 2 letras. Muitas vezes, Satanás nem precisa agir. Muitas vezes, o mundo nem precisa influenciar muito. Essa pessoa, com essa palavra com 2 letrinhas, muitas vezes é o meu maior inimigo. É o eu. Nós cantamos Jesus é o centro, e se eu e você fecharmos os olhos agora e pensarmos um pouquinho, imagina o centro do teu coração, imagina um trono ali, erguido, que pertence ao Senhor, porque Ele é o seu dono, o meu dono. Quem muitas vezes está nesse trono? A vontade de quem, na maioria das vezes, eu faço? De quem deveria estar no trono? Se nós fizermos uma avaliação honesta, à luz do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, a gente vai perceber que muitas vezes o dono do trono, aquele que nós cantamos que está no centro, que é o centro, aquele que nós cantamos, Jesus te entronizamos.
Ele é o último a saber das nossas decisões, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, das nossas... o último a saber de nós falarmos, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas motivações. E naquela minha dor, naquela insistência de que deveria ter sido feito daquele jeito e não desse, o Senhor mostrou o meu coração egoísta, mesquinho, de não perceber como o profeta, qual era a dor do profeta? Ai de mim, por quê? Ai de mim, ele está profetizando ali, ele começa no capítulo 1. Ontem o Marcelo Eide deu uma adiantadinha, porque ele também falou sobre Miqueias. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, a respeito de Samaria e Jerusalém, no reinado, né, de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Logo depois, alguns anos depois, o reino do norte seria praticamente exterminado pela Síria, e ele estava ali profetizando, foi um pouquinho antes, essa profecia dele, antes do cativeiro, e ele ali indignado com o pecado do seu povo, triste, não há um justo sequer, Senhor. Quantos profetas o Senhor tinha já mandado antes dele, e a tristeza dele é que o seu povo não se arrependeu, não ouviu. Levantavam profetas para ouvirem aquilo que eles queriam ouvir. E muitas vezes o nosso coração age assim, com o eu no centro, a nossa própria vontade. Reagimos a cansaço, reagimos a estresse, mas a nossa reação justifica o pecado? Se eu estiver cansado, eu posso dizer, Senhor, eu pequei, mas é que eu estava cansada. Eu sou responsável pela minha ação, pela minha reação, pela minha atitude, a forma como eu sinto. Então eu acredito, eu creio mesmo que o Senhor nos convida a avaliarmos, Senhor, por que eu estou triste? Que tristeza é essa? E naquele momento, naquele ministrar de Deus, naquela quinta-feira de manhã, o Senhor começou a revelar o meu coração. E eu fiquei ali, como Jacó, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não me libertar, não me transformar, não me quebrantar, quebranta o meu coração, e quanto mais eu pedia, mais coisa feia Ele ia mostrando ali. Mais egoísmo, mais as oportunidades que eu perdi de abençoar, de levar cura naquela situação específica. E mesmo assim, na sua graça, o Senhor permitiu eu ver aquela maravilha que Ele estava fazendo ali, mas Ele estava trabalhando no meu coração. E quando eu permiti, e quando eu realmente me curvei na sua presença, Ele trouxe a verdade dEle para o meu coração. Então, foi me mostrando, foi me ajudando a dar nomes, a pedir perdão. Senhor, dá o verdadeiro quebrantamento. Eu não quero sentir remorso, eu quero um quebrantamento que traz vida. E o Senhor foi mostrando. Quanto mais eu pedia, mais coisa feia Ele mostrava. Por isso que a gente não quer pedir, né? Porque senão Ele mostra. E o Senhor, então, me levou a pedir perdão e receber o perdão de Deus. Irmãos, que maravilha, a visão muda, a disposição muda, que maravilha. E eu nem me dei conta de quanta coisa, quanto ânimo, quanta coisa o Senhor foi me dando. A tristeza do profeta. O meu povo, Senhor, está pecando. O Senhor nos convida a sentir a tristeza pelo pecado. Pelo nosso pecado. Muitas vezes nós achamos que somos bonzinhos. Senhor, o Senhor não tem muito trabalho comigo, porque eu não peco. Aí mesmo eu já pequei, né? Você tem sentido tristeza pelo pecado?
eu convido você a avaliar, chama o Espírito Santo para avaliar a tristeza que você está sentindo. Eu tenho razão, eu estava certa, ele que está errado. Eu ajo assim, por que ele não age como eu ajo? E o Senhor começa a nos mostrar. Então, a partir de nós chorarmos, quando o nosso irmão estiver pecando, chorar o nosso pecado, esse pecado não é só dele, porque nós somos família, nós somos igreja. Chorar o pecado do meu irmão, em vez de apontar o dedo, olha, graças a Deus que eu não faço essas coisas que a Sara faz. E aí, naquele choro, naquele lamento, o que acontece? O Senhor leva, então, o seu coração, o seu pensamento para Ele. Eu, porém, olha, as coisas vão ficar pior. Dentro da própria casa, vamos começar a brigar. O castigo está chegando, é iminente. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Quando realmente nós nos quebrantamos, reconhecendo o nosso pecado. Um dos maiores pecados que a gente comete, que eu cometo, é me justificar. Senhor, mas eu estava cansada. Na quinta-feira o Senhor nos deu uma palavra sobre reação. Nós somos responsáveis pela nossa reação. E não justifica. O único que justifica é Jesus Cristo, é o seu sangue derramado. Só Ele pode nos trazer perdão. Então, duvide, questione, não acredite muito no teu eu, quando você começar a achar que tem muita razão. Não acredite. Peça para o Espírito Santo mostrar, quando você achar que tem muita razão, Senhor, quem está no trono? A minha vida pertence ao Senhor. Essa é a tua vontade mesmo? Às vezes precisamos ser ousados quando sabemos que é a vontade do Senhor e dizer não, e dizer sim. Mas questione primeiro, porque o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. E aí quando olhamos, quando confessamos, nos quebrantamos, estamos com o coração disposto nas mãos do Senhor, preparado para Ele usar para servir, e aí olhamos para Ele, nos abrimos, deixamos diante dEle a nossa tristeza, recebemos perdão, clamamos pelo perdão dos nossos filhos, clamamos perdão da sua igreja, clamamos perdão pelo nosso país, perdão pelos nossos governantes. E o Senhor ouve, Ele age, e Ele começa a agir em mim, em nós. Como o povo jocumeiro fala, nós somos resposta de oração, Ele começa na nossa vida. E aí, o nosso olhar se volta para o Senhor, se volta para a cruz de Cristo. Que maravilha. E aí, esse olhar, eu porém olharei para o Senhor, a Bíblia, a mensagem fala assim, quanto a mim, não desisto. Deus começa a produzir em nós, depois da tristeza, do quebrantamento, perseverança. Quanto a mim, eu espero no Senhor, eu olharei para o Senhor. Os meus olhos ficarão fixos, como Hebreus capítulo 12, versículo 2. Fixando os olhos em Jesus, autor da nossa fé, autor da nossa salvação. Que é a segunda parte, esperarei no Deus da minha salvação. O Espírito Santo produzindo esperança. Primeiro, olharei, perseverança. Não fico aqui, Senhor, eu olho para o Senhor, a coisa aqui está feia. O meu coração é pecador. Eu olho para o Senhor, porque é o Senhor que me lava, é o Senhor que me perdoa, é o Senhor que me purifica, que purifica o meu irmão. E nós, como igreja, como família, te adoramos em santidade. E Ele produz confiança. O meu Deus me ouvirá. A Bíblia, a mensagem do pastor Peterson, estou contando que Deus vai me ouvir. Eu creio, eu confio, eu sei esse Deus em quem tenho crido. O Senhor Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo nos convida a lamentar. Não um lamento que leva à morte.
A tristeza que produz vida é uma tristeza segundo Deus. Ele estava chorando o choro de Deus. Deus vem do seu povo escolhido, totalmente longe dele, matando, sacrificando seus filhos diante dos ídolos. Ele estava chorando o choro do coração de Deus. Quando choramos os nossos pecados, choramos a tristeza de Deus pelos nossos pecados. O choro por seu reino, o choro por sua vontade, o choro por sua igreja, o choro pelo próximo. Esse choro produz arrependimento para a salvação, produz vida. Cuidado com o choro do mundo. Ele é egocêntrico. Quem está no centro é aquela palavrinha horrorosa, o eu. Ele traz peso. Ele me afasta das pessoas, porque a minha tristeza, a minha razão é sempre maior do que a de todo mundo. Ele é muito egocêntrico. Ele é orgulhoso, ele é sempre o melhor. Ele tem um espírito crítico e até destrutivo. E ele produz remorso, não é arrependimento, e produz morte. Essa é a tristeza segundo o mundo, que não vem de Deus. O Espírito Santo nos convida a chorar e lamentar o nosso pecado, o pecado da nossa família, o pecado do nosso irmão, da igreja do Senhor, que tem se acomodado. Em vez de você falar e se gabar, eu não. Ora por aquele em quem você pensou e lembrou. Clame, vamos chorar mesmo, lamentar. Senhor, tem misericórdia. Vem com o seu perdão. Quando choramos a tristeza de Deus, do seu Espírito, nós corremos para o único que pode nos libertar, nos socorrer. Corremos para aquele que morreu, que se entregou, que derramou o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança é o sangue para o perdão daqueles que vão confiar nele e que agora se tornarão seu povo, sua família. Corremos para o Senhor Jesus e dizemos: pequei, Senhor, pequei. E dá nome para o seu pecado. Eu fui egoísta, eu fui fofoqueiro, eu fui maledicente, eu fui murmurador. E o Senhor vem. Às vezes você precisa confessar também para o outro. Irmão, vem aqui, ora comigo. Tiago 5,16, para ser curado. Confessa o seu pecado. Meu irmão, eu preciso que você me ajude em oração. Para ser curado e levar cura. De repente você chama teu irmão para orar por você e confessa. Ele fala: misericórdia, eu também preciso confessar para você. E aí os dois oram um pelo outro. E há cura. E há libertação. É a igreja do Senhor sendo redimida, perdoada. Deus se agrada de um coração quebrantado. Muito mais de qualquer tipo de sacrifício que possamos fazer. Deus se agrada da tua motivação, do teu coração quebrantado. E aí corremos para Jesus, e nele temos vida, temos perdão. Aquele perdão que perdoa. Perdoa. Se eu fui ferido, fiquei magoado, eu perdoo. Tem misericórdia do meu irmão, Senhor. Como profeta, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor da nossa salvação, aquele que consumou pela alegria que estava proposta. Já já ele estaria na sua glória à direita do Pai. Pela alegria de ver o seu povo salvo, aqueles que creriam nele. Quando nos quebrantamos, aí voltamos a fixar os olhos naquele que nos perdoa, naquele que nos salvou. A nossa perseverança é fortalecida, a nossa esperança é fortalecida e a nossa confiança em Deus. É isso que Deus produz num coração quebrantado, num coração que se entristece pelo pecado. E aí, o profeta encerra com esse ânimo dos versículos 18 a 20, que eu acho tão maravilhoso.
muda o seu ânimo, né? Deus lhe dá uma nova visão. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? Um texto que já apontava para o perdão, para o sangue de Jesus, para a cruz de Cristo. Esse é o profeta que fala, que nós ouvimos ontem, de ti, Belém, Efrata. Esse é o profeta que fala sobre Jesus, o perdão de Cristo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e pisarás aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso aconteceu em Cristo Jesus. Aleluia. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Esse é o Deus. Esse renovo, esse novo ânimo, Deus traz para o profeta. Em Jesus Cristo, o nosso ânimo é renovado, a nossa visão de Deus. Em Jesus Cristo, nós fomos, quando cremos nele para a salvação, quando você entregou sua vida a ele, você se tornou parte da família de Deus. E ali deixou de ser um cidadão do inferno e passou a ser um cidadão do céu. Salvo em Cristo Jesus. Totalmente salvo. Mas a cada dia somos perdoados. Porque pecamos e a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e limpar totalmente. Ficamos purificados cada dia. E naquele grande dia, nunca mais teremos que sentir essa tristeza pelo pecado, porque nunca mais haverá pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande esperança que temos no Senhor. Grande esperança. Então, não precisamos viver o tempo todo triste, porque quando nos entristecemos, recebemos maior perseverança, maior esperança, maior confiança. E amanhã, se eu precisar me entristecer de novo, que o Senhor me dê um coração íntegro, verdadeiro, honesto, comigo, com Ele, com o meu irmão. E assim nós somos renovados de glória em glória, como Paulo disse. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigada por Tua palavra, Senhor. Obrigada da forma como o Senhor age com cada um de nós, como o Senhor age com a Tua igreja, como o Senhor agiu com o Teu povo, ó Deus. Mostrando, profetizando a salvação em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor Jesus veio, morreu por nós, para nos salvar, para nos perdoar. Senhor, queremos viver esse amor que cantamos. Queremos viver o Senhor reinando no centro da nossa vida. Dá-nos um coração quebrantado, honesto, íntegro, santo, fiel diante de Ti, para desfrutarmos do Teu reino, estender Teu reino, levarmos a Tua palavra, levarmos essa salvação tão grandiosa, esse perdão tão maravilhoso que recebemos, que possamos estender para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos.